Salve, salve galera, aqui é o Liam e vocês estão ouvindo a 4ª temporada do Via Lactoc, o programa de entrevistas da cultura Cosmo que tem a missão de conectar e inspirar artistas e público de todo o Brasil. E no episódio de hoje, teremos alguns insights práticos com direcionamento para a profissionalização e qualificação do mercado artístico, com foco especial na cena da música eletrônica e no papel do DJ como empreendedor. A nossa convidada para isso é a Jamila Martins, a artista completa e empreendedora cultural referência em todo o Brasil, com destaque no sul de Minas, onde fomentou a música eletrônica desde os anos 2006 através da produção de eventos. Ela atua como mestra de discotecagem, como fundadora e proprietária da Beat Life Oficial, curso de formação de DJs, e da Beat Play BR, a agência de DJs. Seja muito bem-vinda de volta, Jamila. Muito feliz em te receber aqui de volta na Cultura Cosmo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar com a Cultura Cosmo e estava com saudade, amigo. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Só quer saber de férias, essa menina? A gente chega lá. Jamila, pra gente começar então, se apresenta Claro. um pouco pra gente, tua história de... Pra quem não sabe, a Jamila já participou do Via Lactoc numa temporada anterior, agora eu não lembro certo qual era, onde ela contou os 23 anos de carreira dela, mas vou deixar pra ti se apresentar. Beleza, vamos lá então. Eu sou DJ, produtora cultural, professora de discotecagem, né? A Beat Life, inclusive, está fazendo 9 anos nesse ano de 2025. Parabéns! Obrigada, vamos para 10 o ano que vem. E também atuo ali como diretora executiva na Beat Play, que é uma agência de DJ de artistas emergentes. E a gente trabalha muito na divulgação desses artistas através de showcases, que é o nosso foco. Além disso, também sou produtora musical, inclusive vou lançar em breve, 2026, vamos colocar aí, um álbum dedicado a uma homenagem a vários escritores da literatura mineira. Esse é um trabalho que eu estou bastante animada para fazer, vai ser bem massa. Que legal, e da onde veio a ideia? Conta um pouco, vamos já falar do álbum já. Essa ideia, na verdade, ela veio, eu tenho atuado em várias frentes, uma delas, inclusive, que eu lancei agora em setembro, é o documentário websérie Somos da Cena, que ele fez a história da música eletrônica em Pouso Alegre, nos últimos 20 anos, os quais eu estou aqui. Então, eu entrevistei vários DJs das antigas, entrevistei clubber, jornalista. Já está no ar, inclusive, o primeiro episódio. Está sendo bem massa. Vou botar aqui a referência aqui embaixo. E por favor, pra galera acessar. Excelente. Toda a trilha sonora foi eu que produzi. Então, a gente atua com passado, presente e futuro. A gente já soltou o episódio do passado. Como que eu vou chegar nisso no álbum? A gente está conseguindo produzir a nível estadual. Então, a gente vai produzir esse documentário envolvendo todo o estado de Minas. E aí eu pensei, por que não juntar algo que está sendo esquecido, né, querendo ou não, pela nova geração, que é a literatura, a importância da nossa literatura, né? Um livro físico, assim, pegar... Sim. Então, eu falei, como que a gente vai unir isso? Vamos fazer música eletrônica, né, música contemporânea, homenageando esses escritores da nossa Minas Gerais. Então, eu atuo com muito amor ao meu estado, porque eu tive muitas oportunidades de sair daqui e não saí, né? Sou mineira raiz. Então, foi assim que surgiu. E também tem uma galera aqui de Minas, chama Bloco das Minas, né? Elas fazem várias apresentações com percussão. Então, eu chamei a Débora Fonseca, que atua, né, também como professora, só que de instrumentos ali do Bloco das Minas e outros, enfim. E aí ela vai fazer participação também, então a gente vai ter gravações ao vivo dos instrumentos ali na captação para esse álbum. Que legal. Pouso Alegre, então, Minas Gerais, né, tá fomentando. Tu já tá... A gente começou o nosso episódio já com uma bomba, né, de fomentação de cultura. Essa eu trouxe com carinho aí, em primeira mão,
Porque eu não Olha só, contei, que não honra. soltei. Essa é a primeira mão para vocês, para nós. Eu não contei nem no meu perfil ainda sobre isso. Nossa, muito obrigado. Que honra receber essa notícia em primeira mão. E que honra receber a potência de um projeto tão grande num estado, né? Em relativa, referente à música eletrônica, né? Então, para começar, tu falou em presente, passado, futuro. Uhum, Aliás, passado, presente e futuro. Aí sim. a gente agora vai voltar um pouco pro passado para começar a nossa entrevista, Jamila. Com Vamos lá. 23 anos de carreira no universo de DJ, você é uma verdadeira referência em Minas Gerais, né? A gente tá aí, ó, vendo um Gratidão. projeto gigante, né? Como Gratidão. tudo começou? E qual foi o momento em que você percebeu que a música eletrônica e a discotecagem seriam o seu caminho? Perfeito. Tudo começou na adolescência, né? Eu era bem nerd lá na escola. Eu conto isso, inclusive, no documentário. Eu me senti dentro da websérie de novo. Eu, apesar de ser muito nerd, tirar notas altíssimas, eu sempre tive a arte, né, comigo. Ganhava muito concurso de poesia, os trabalhos que a gente fazia na escola envolvia muita arte, era muita maquete, a gente fazia peças de teatro, tudo junto ali. Ai, que saudade. Ah, que delícia, né? Pegar aquela Aham. maquete, colocar gel para fazer o rio, era maravilhoso. E aí, o que que acontece? Eu percebi que quando eu tive acesso ali ao mundo das noites, das baladas, a imagem do DJ me chamou muita atenção. E foi também com o Furacão 2000, né? Uhum. Foi lançado ali nos anos 2000, que eu percebi que eu gostava de música eletrônica. Porque através de coisas, músicas que eu escutava lá, eu via que tinha alguns timbres que me chamavam a atenção. Então comecei a me desenhar DJ. Quando eu tive a oportunidade, que foi através de uma indenização do falecimento do meu pai, de investir num curso, investir num equipamento, eu escolhi esse caminho para mim. Ainda muito sem juízo, mas já tinha isso no coração, né? Fui para São Paulo, fiz um curso de DJ, comprei o meu primeiro CDJ, que foi o CDJ 200S. Tem um deles até hoje aqui no estúdio ainda. Nossa, eu não vendi os Vivo. meus 200 também. Ah, tá virando relíquia, né, Lorenzo? Tá Sim. virando muito relíquia. E aí foi onde tudo começou. Apesar de eu, né, fazer aí 23 anos que eu tô nessa carreira, fazem apenas 9 que eu vivo exclusivamente disso. Eu sempre trabalhei em outros lugares, trabalhei muito na parte administrativa, que eu acho que veio também comigo. É uma forma de unir, né, com a parte artística, que eu acho que é onde veio a BitLife, onde veio a BitPlay. Legal. E ao longo dessas mais de 2 décadas, né, a cena da música eletrônica passou por inúmeras transformações e tu acompanhou Inúmeras, isso. Nossa, muitas. a gente já conversou muitas vezes sobre isso, né? Mas vamos trazer agora para essa entrevista, para esse papo. Quais foram as mudanças mais significativas que você presenciou e como tu se adaptou a elas? Perfeito. Olha, acho que a primeira grande mudança ali foi em 2013, que foi quando estava em alto Deep House, inclusive. Foi uma época que engajou muito aqui na minha região, porque antes disso, aqui em Minas, aqui no interior de Minas, era muito assim: duas bandas e um DJ. Aí eles colocam lá o Sim. DJ e começa a bater a bateria junto com a batida, né? Que eles Ah, acham que é é o super teste de legal. som em cima do DJ. E sim, Nossa, eu já passei por isso tantas vezes que um dia eu me revoltei. E aí na época do Facebook, né? Larguei aham. uma indireta assim. Nossa, Ah, rendeu boa. assim, ó, odiado na cidade. Mas pelo Ah, menos não, pararam. mas Em cima do sim, meu som não faziam mais. excelente, excelente. Então, foi essa época que a gente conseguiu fomentar os primeiros eventos aqui, open air, de música eletrônica. Então, né, foi eu, as meninas do Pink Touch, que inclusive fazem parte do Casting Beach Play, que também foram as primeiras mulheres aqui da região, junto a mim, a discotecar, a apostar nessa carreira. Então, 2013 foi uma virada de chave muito grande. Foi onde a gente viu, pô, dá para fazer isso acontecer só com música eletrônica, mesmo aqui no interior. Então, o Deep House estava em alta e foi essa época. A partir dessa época, a gente conseguiu produzir eventos somente de música eletrônica. Já é um ganho enorme, se tratando aqui do interior de Minas. A gente conseguiu fazer muita coisa legal aqui. Mas isso no Deep House ou no Psytrance? Deep House, essa época era Ah, Deep House.
Depois, eu vim, né? Eu venho muito das raves, frequentei muita rave por muitos anos da minha vida, investi todo o meu salário nisso. Então, eu brinco que eu investi sem saber na minha profissão, né? Que era sempre estar na pista, mas eu sempre estava atenta ao que estava rolando ali nos bastidores. E aí, teve uma época que eu tive o projeto de Psytrance, que inclusive foi quando a gente se conheceu, né? Eu estava no Psytrance ainda, foi ali até a pandemia. Aí eu produzi vários eventos de Psytrance, né? Inclusive o Zária Festival Multicultural, ele nasceu do Psytrance, né? Hoje em dia ele envolve várias vertentes. E ele está disponível online, né? Que foi um festival muito legal, apoiado por edital, né? Que tinha artista circense, DJ, malabares, né? Muito legal. Correto, a gente fez tudo isso no auge da pandemia, né? Foi bem massa. Sim. E depois, aí produzi vários eventos de Psytrance até 2019. Então, aí fecha mais um ciclo marcante, né? Fizemos vários eventos acontecer aí e fomentamos a cena do Psytrance. A outra parte marcante, que é a terceira e penúltima, o ano de 2017 também. Só vou fazer um adendo aqui, porque às vezes existe uns cortes maldosos, né? No auge da pandemia, quando a Jamila tá falando isso, ela não tava saindo e fazendo evento para todo mundo. Foi um evento digital, isso que aconteceu, apoiado pela cultura. Completamente diferente. Bem lembrado. Desculpa por te cortar, Jamila, mas é importante abrir esse parênteses. Pode excelente, continuar. Excelente. Então, estamos em 2017. Isso. 2017 foi o ano que a gente conseguiu trazer a Só Track Boa aqui para Pouso Alegre, foi muito marcante. Foi uma época muito fomentada aqui, porque a gente tinha um clube que eu era residente, que vinha vários artistas grandes, nacionais, para Pouso Alegre. Foi o ano que a gente conseguiu fazer a Só Track Boa aqui, que foi um marco muito grande para a nossa história. E eu acho que agora está sendo mais um, né? No ano de 2025 tem sido para mim um ano muito gratificante, acredito aí, com a virada e também com o amadurecimento, né? Pessoal e também profissional meu, que a gente está conseguindo conciliar a música eletrônica com várias frentes. Recentemente, inclusive, no Rectal, que é o maior festival da América Latina de tecnologia, eu me apresentei com uma cantora de reggae. Então, eu fui ao palco com ela, foi uma conexão muito massa, porque ela veio do Maranhão, e ela ia se apresentar, e ela estava procurando uma DJ, de preferência mulher, e me achou na internet. Então, assim, foi muito massa conseguir fazer esse trabalho, e é um ano que eu tô conseguindo aí furar as bolhas, né, do nosso nicho da música eletrônica, e mostrar para todas as pessoas que a música eletrônica é tão importante quanto qualquer outro gênero musical, qualquer outro gênero da arte. Nossa, e a importância aqui, como tu falou, né, achou na internet, como é importante a nossa presença no digital, né, e a consistência também no digital, claro, sempre se movimentando, trabalhando para a cultura e tudo mais, mas a presença no digital faz essas conexões entre estados, entre países até, né, foi o que aconteceu muito durante a pandemia com a gente, né. Sim. E nesse processo todo de produção de eventos, teve algum, em específico, algum evento que deu errado e te marcou, assim, foi um divisor de águas, e como tu se adaptou com ele? Teve um festival que a gente fez de 3 dias, né? O primeiro foi de 2, a segunda edição foram de 3, que foi um prejuízo bem alto aí, né? Inclusive eu tive que sair do festival por conta de não conseguir arcar com essa... Tipo assim, a gente criou o nome do festival, a ideia, tudo, e veio um sócio que estava disposto a investir. Mas quando deram errado financeiramente 2 edições, eu tive que sair, né? Eu tive uma oportunidade de ou ficar com o festival para mim, só que eu teria que pagar um valor que na época eu não tinha. Sim. Então foi marcante no sentido que eu estava numa época, é até bom refletir sobre isso, uma época que eu queria abraçar muita coisa. Eu acho que quando você quer abraçar muita coisa, da mesma coisa, principalmente evento que exige muito da gente, a gente acaba não abraçando nada, né? Sim. Então, assim, me marcou como um aprendizado para ter mais consciência
para aceitar as coisas e, inclusive, aprender a dizer não. Acho que eu aprendi muito nessa época a dizer Isso não. foi em que ano? Isso foi em 2018. Faz tempo já. E aí, a Faz partir tempo. disso, te moldou na tua tomada de decisões agora pro futuro, que chegou onde tu tá, né? Exato. Uma coisa muito marcante que eu sempre falo também, que inclusive foi na minha terapia, foi falado, se você tivesse contrato, nada disso tinha acontecido, né? Sua ideia estaria preservada. Olha aí, dois Então, insights muito importantes. A questão de contrato, né? sim, com Presença certeza. online, que é importante também. Exato. E vou dar mais um. Registro de marca. É uma coisa muito importante, porque é uma coisa que a gente, na época nem pensava nisso, né? Tudo no amor, né? A gente vai tudo na parceria Exato. também. Infelizmente Exato. tem esse lado, a arte é muito Burocrática. humana, né? Mas aí vem o ser humano também, e também tem outro lado, né? Eu acredito muito que tudo que é ruim tem um lado bom, Com na certeza. mesma medida, né? Só que vice-versa também. Então, tipo, fazer as coisas Sim. no amor acaba às vezes sendo prejudicial. E Exato. seguindo a nossa entrevista, como você enxerga o DJ não apenas como artista, mas como um empreendedor? Que é mais ou menos essa a dinâmica que a gente está falando aqui de humano e burocracia, né? Qual a importância de construir uma marca pessoal sólida e de buscar parcerias estratégicas? Aí agora a gente aprofunda. Tá, então vamos lá. O DJ, a partir do momento que ele. Vou dar um exemplo aqui de alunos que chegam aqui. A partir do momento que ele decide ser DJ, eu começo a pôr na cabeça dele que não é só a tocar, virar música e baixar música. Eu começo a falar sobre posicionamento, inclusive um dos slides da minha primeira aula é falar que eu não vou ensinar apenas técnica, eu vou ensinar essa pessoa a se posicionar e entender o mercado, porque muita gente chega aqui iludida, né? Que é só tocar e é Palco. toda uma fé. Só palco e 99% do tempo do DJ ele não está no palco, né? Ele está no bastidor. Então, acho que você começa a empreender no momento que você precisa entender várias frentes desse negócio que é ser DJ. Uma das frentes que a gente acabou de falar, a presença digital. Qualquer restaurante, qualquer loja tem que ter presença digital. Imagina um artista, um DJ. Então, é uma coisa que, inclusive, demora para a galera atinar a importância. Outra coisa, o seu posicionamento, inclusive pessoal, a forma que você vai se posicionar, até nos lugares que você vai, a partir do momento que você se lança ali como DJ. Hoje em dia, eu falo em todo final de curso, faça a sua festa. É o primeiro contato ali, para além da marca pessoal, que a pessoa vai ter com o empreendedorismo, vamos falar, se a pessoa que não trabalha, né, que ela é, por exemplo, um CLT, que ela vai ver que ela vai ter que contratar, ela vai ter que arcar, ela vai ter que ter consciência que ela precisa cumprir o que ela fala, ela vai ter que lidar com burocracias. Sim. Então, eu acredito que seja esse momento, né, que a pessoa começa a entender. E aí, isso aí, Lorenzo, já filtra muita coisa, né? Aí Sim. Tem gente que já fala, nossa, muita coisa, larga a mão disso aí. Sim. Porque muita gente acha que ser DJ é só tocar e só estar no palco, é só bonitinho, né? E aí, literalmente isso, né? Mas tu tava falando as lojas precisam de presença e tudo mais, a burocracia, e fazer evento, é a dica que tu dá para quem tá se formando. Sim. Como tu aconselha fazer um evento, né? Tu sugere parcerias, ou tu sugere arcar, alugar um salão de festas, contratar Perfeito. O próprio clube, né? Que às vezes é um custo muito mais alto. Sim. Mas que dicas tu dá? Sempre falo para fazer parceria, que é aquela parceria clichê. Fica com a portaria, pega as vendas dessa portaria e arca com os artistas ali, o segurança, e deixa o bar, o dono da casa ali ou do bar. Uma coisa que eu sempre falo também é que quando a gente fala em evento, a pessoa já imagina aquela coisa grandiosa, né? Ela entra no mundo. 5.000, 10.000 pessoas. Gente, qual lugar que você frequenta que é legal? Qual lugar que você frequenta que o dono gosta de você, que o dono gosta da sua galera? Qual lugar a sua galera frequenta? Faça no bar, faça num lugar pequeno. A gente precisa parar de complicar as coisas, né? Eu acho que muito do empreendedor é isso. Solucionar e não ficar complicando. Ah, mas tem isso, ah, mas tem aquilo. É lógico que se você tiver, né, um poder aquisitivo
bacana, legal, você quiser alugar um espaço aí, mas é muito difícil, né? Principalmente nesse ano de 2025, a gente está vendo, inclusive, festivais gringos, né, cancelarem edições aqui no Brasil. Então, quem que é a pessoa que vai acabar de se lançar que acha que vai ganhar dinheiro com o evento? Então, não é bem assim, né? Tem que ter o pé no chão, né? E fora, vou fazer um parênteses para a gente falar também, tem a questão dos VIPs, né? A gente ainda tem, a gente resgata aquela questão de 2015, 2014, que liberava muitos VIPs, e aí a galera tem um receio de pagar a entrada, assim. Sim. Foi muito também, Lourenço, 2018, foi quando estourou, pelo menos aqui em Minas, foi quando estourou isso aí. Negócio de VIP, porque o que acontecia? Aqui a gente está a 200 km de São Paulo, então São Paulo dava VIP, a galera preferia ir para São Paulo, vou em São Paulo, né, metrópole, pá. Pô, lá em São Paulo estão liberando, por que aqui não libera? Aí vinha me falar, eu fui em tal evento, eu gastei muito, me dá um VIP. Nossa, era bizarro, é sério. Então, assim, a cultura do VIP, ela estraga muito, né? E uma coisa que eu, inclusive, consegui bloquear dos meus eventos. Eu consegui educar novamente a minha base de fãs. Eu acho que a pessoa nem se dá conta, né? Que, me consegue um VIP. Cara, é o trabalho da pessoa, sabe? Exato. Eu acho que nem se dá conta, mas que bom que tu conseguiu educar de novo. Eu falo pra pessoa, às vezes eu falo na boa ali na resenha já do evento. Eu falo, imagina eu entrar na tua loja e falar, me dá essa roupa aí. É a mesma coisa, né? Entra no restaurante. Me dá essa blusa aí. Entra no restaurante da pessoa e fala, me dá aí o PF aí, o prato feito aí. Uma coca, por favor. Me dá uma coquinha zero, de grátis. Isso. Eu gastei muito lá no outro restaurante, me consegue uma coquinha, tá muito calor. Exatamente. Então, eu consegui criar esse respeito, né? Esse bloco. Então, as pessoas hoje em dia respeitam isso. Que legal. E aí fica mais fácil também para as parcerias. Mas isso não foi um trabalho do dia para noite, certamente, né, Jamila? Não então, foi. Como é que foi o teu processo de reeducação do público? Excelente eu acho muito importante de tocar nesse assunto, porque é uma coisa que frustra um pouco, né? Se tu vai ficar com a entrada do evento, e aí todo mundo quer VIP, e enfim. Conta um pouco pra gente do processo. Vamos lá. Eu dei 2 passos para trás, estou fazendo eventos menores, né? Antes eu fazia para 500 mil pessoas, agora eu faço para até 150. E falo, não, já teve evento meu, eu faço o meu happy hour, né, que é o happy hour da Jamila. Já teve evento meu que tinha pouquíssimas pessoas, mas quem estava lá tinha pago e gostou. Falou, nossa, que legal, que pena que o pessoal não veio. E ficou do começo ao fim, se divertiu. E aí teve edição que bombou, foi até inclusive a do ano passado, de final de ano, que eu sempre faço. Esse ano vou fazer também. E aí bombou, e assim, sem da VIP. Né, já chega num ponto que a pessoa... eu vou para a 6ª edição do Happy Hour da Jamila agora, e é feito no espaço pequeno, com o pé no chão. Se der o prejuízo, eu consigo arcar, né? Quando as pessoas não compram ideia, ou acaba de eu errar a data, enfim, acontece, né? Sim. Né? Porque a pessoa é experiente, mais uma vez dando exemplo, de festival gringo. Vamos falar aí, o Tomorrowland acabou de cancelar a edição de 2026, né? Então, a gente sabe que não é uma coisa que é eventual, né? Não tem como adivinhar como vai ser. É uma coisa que eu sei que eu vou conseguir arcar, que eu não faço questão de lista VIP, eu quero que esteja lá as pessoas que estão valorizando aquele momento. Eu acho que isso é muito importante. E aí já respondo também a sua pergunta sobre a marca, né? Qual marca que você quer deixar ser mais um, que enche sua festa de VIP? Ou você é uma pessoa que tem uma base de fã fiel, né? E, não, eu vou lá no evento da Jamila, eu pago. É muito bonitinho, Lourenço, é muito bonitinho. Meus amigos, assim, de dentro de casa, falar, vou te fazer o Pix. Me passa aí seu Pix. Vou comprar no Simpla. É muito massa isso, sabe? É muito massa ter conseguido. Vou fazer uma pergunta polêmica que já aconteceu, já tive experiências com essa parte. No caso de parcerias, ok? Tu não libera VIP, mas aí o estabelecimento libera. Como contornar isso? Lá no estabelecimento onde eu faço, a gente já tem essa conversa. Então, o estabelecimento ele vai liberar ali para uma pessoa que trabalha
talvez de barman ali, mas naquela noite está de folga. E como que eu faço isso? Eu troco, né? Porque eu tenho que dar consumação para os meus artistas, eu mesma consumo no local, então a gente faz uma troca. Então, só, aí na hora da gente fechar, né, a conta ali, a gente abate essas entradas. Acabou. Não tem BO, porque eu já faço tudo antes, assim, já converso antes. Isso é mais um insight muito interessante, porque Sim. quando eu fazia eventos em parceria, era um pouco frustrante quando isso acontecia, assim. A gente tinha os nossos VIPs, que eram as pessoas próximas, né, e que estavam Sim. ajudaram na pré-produção, principalmente. Legal. E aí, sim. na hora de fechar a conta lá, tinha, tantos VIPs, que era dinheiro nosso, né? Péssimo isso, né? Porque aí tem que falar, então vamos abater do que eu consumi aí. Seria o correto, né? Mas Hoje em dia, importante falar tudo isso antes. Então, tivemos problemas técnicos aqui, tive que cortar uma falha de microfone. Por favor, Jamila, continua falando sobre a questão dos VIPs. Então, uma coisa que hoje em dia eu tenho muita facilidade é em me posicionar e com leveza, né? Porque é muito chato. Antigamente eu tinha medo de falar, não queria desagradar. Hoje em dia eu consigo falar, olha, beleza, você deu esses VIPs, então abate das bebidas, porque, né, eu preciso pagar o evento com a portaria. Então, esse é uma entrada, um recurso que eu tenho para pagar, para continuar fazendo acontecer e para continuar nossa parceria. Sensacional. Então, falar sempre, ter muita clareza, isso é muito importante. E hoje tu trabalha com contrato já? Sim, com certeza. Antes. Com certeza, sempre. Aprendeu lá em 2018. Sim, na verdade depois, né? 2018 foi quando 2018 e 2019 foi quando eu não trabalhava com o contrato e tive muitos prejuízos aí, emocionais e financeiros por conta disso. Eita. Para muitos artistas, a profissionalização é um desafio. Que conselhos você daria para quem busca qualificar seu trabalho, seja na produção musical, na performance ou na gestão da própria carreira? Existem ferramentas ou mentalidades que você considera essenciais? Eu considero essencial investir. Hoje em dia a gente tem internet, tem chat GPT, tem robô que a gente compra, eu mesmo tenho vários robôs que fazem várias coisas para mim. Mas nada vai substituir um mentor. Então, assim, a gente precisa investir. Se a gente não investir e quiser tudo de graça, por começar, vamos pôr o chat GPT, tem a versão paga e tem a versão mais em conta. Isso é o melhor comparativo que a gente tem. Quem assina vai ter uma entrega maior, né? Desde que a pessoa use bastante. Quem não assina vai ter uma entrega inferior. Então, eu acho que a pessoa... o que eu vejo muito, Lourenço, DJs que estão no mesmo lugar, desde que eu conheci lá na pandemia, só que nunca investe em nada, não investe em nada, porque não tem dinheiro, não tem dinheiro. Em algum momento vai ter que investir, porque você não sai do lugar sozinho, só consumindo conteúdo de graça, né? Gratuito. Você precisa ter a mentalidade de investir. E a roda não gira, né? Exato. E é uma coisa até... que fala capital de giro, gente. Excelente. Nunca pensei nisso, faz todo sentido. Eu já falo assim, gente, a lei da atração é isso. Você precisa doar energia, né? Você investir. E outra, nada vai substituir, nenhum robô vai substituir uma pessoa que está ali com você. Então, a pessoa precisa investir em cursos profissionalizantes, precisa investir em estar em lugares onde ela vai ter contato com profissionais. E se a pessoa falar, mas eu não tenho dinheiro agora, em algum momento você vai ter, porque você vai planejar, né? Você vai planejar e que seja um ano do seu trabalho CLT. Se você guardar R$100 por mês, você tem 1.200. Aí vai do tanto que você quer, né? Sim. Aí se a pessoa falar, mas não tem como juntar, fala, então você não quer tanto assim. Teoricamente, né? Eu tava falando com o Nel na entrevista com ele, e ele falou sobre isso, assim, pessoa, eu odeio o meu trabalho, mas é o trabalho que tu tem, abraça ele com carinho, vê o que tu pode fazer com ele, porque ele vai te dar alguma coisa no futuro, né? Com certeza. Olhar as coisas com mais leveza, com mais amor, não tanto como com mimo, né? Não ficar lá cumprindo hora de cara feia, né? Poxa, seja grato e pense, nossa, que legal, esse trabalho meu vai me levar para onde eu quero. Sim. E aí o tempo que você vai ficar lá, isso aí eu posso falar com toda certeza, o tempo que você vai ficar lá, se você ficar de mau humor, vai ser muito mais demorado.
Se você vai lá, faz o trabalho com carinho e pensando sempre no seu plano B, exemplo, quero ser DJ, quero ter a minha primeira controladora. Pensa na controladora todo dia que você vai trabalhar um pouquinho mais feliz, né? Fora que tu tá lidando no trabalho com pessoas também. Essas pessoas podem Sim. estar na tua pista ou podem ser teus contratantes num evento qualquer. Isso é uma coisa que eu errei muito no Uhum. meu início de carreira, assim, eu vinha até pensando, vinha do Kung Fu agora e vim pensando, assim, de quanto eu podia ter entregado mais em apresentações para 20 pessoas, 30 pessoas que eu tava Uhum. sendo contratado, Aham. né? E o quanto eu não entreguei porque eram 20, 30 pessoas. Foram Legal. coisas que eu errei muito no início de carreira e hoje eu vejo assim, nossa, podia ter sido diferente, menos ego, né? Uhum, sim, mas são erros que a gente acaba cometendo. Sim. Faz parte. Já errei muito na minha carreira, no início ali, mas naquela época, vamos falar assim, a gente não tinha tanta orientação, né? Eu não tinha ninguém para me mentorar aqui em Pouso Alegre, exemplo. Não tinha, porque, vamos dizer assim, o grupo de DJs que tinham que era todos homens, e eles tinham uma espécie de ciúme de eu estar sendo chamada para as festas, então eles não queriam ver esse crescimento. Então eu não tinha oportunidade, não tinha ninguém, nem eu pagando, para me ensinar isso. E hoje a gente tem aí vários conteúdos, né, que podem direcionar esses novos artistas. E tu falou bastante tanto da mentoria quanto cursos profissionalizantes. E tu falou Uhum, também do investimento em chat GPT. Tu poderia uhum, dar dica pra gente de algumas ferramentas que tu usa para gerenciar a tua carreira ou te ajudar como artista? Como é claro. que tu faz o teu processo de gestão e produção? Tá, vamos lá. Hoje em dia eu tenho uma equipe, né, que trabalha nas frentes de gestão. Não é só eu, não cuido de contabilidade, não cuido de financeiro, não cuido de emissão de nota, essas coisas eu nem gosto de Se saber. livrou. Eu passo isso para frente, design gráfico eu passo isso para frente. A parte artística, curadoria ainda sou eu. Toda a curadoria de todos os eventos ainda eu coloco a mão na massa, né? A parte, vamos ver aí quais outras frentes que tem. Parte de logística eu ainda gosto de cuidar, porque eu sou uma pessoa bem prática, então eu gosto de decidir isso. A parte de datas já tem o Daniel da Bitplay também, que resolve para mim. Tem um contratante ou outro que a gente acaba deixando, né? Porque tem contratante aí que está 10 anos comigo. Então é o tal do tato, né? A gente tem o tato para falar, não, esse aqui deixa que eu fecho. Né? Sim. Esse aqui não vai gostar de receber uma mensagem de uma terceira pessoa. E tirando o Trello, que tu usa bastante ferramenta Ah, boa, de boa, trabalho. Trello. Gente, a Jamila. Eu Eu uso traumatizei o Trello hoje por causa da Trello, Jamila, literalmente. verdade. Falando de ferramentas, me Não, mas me perdi na ajudou resposta. bastante, sabe? Eu Uhum. tenho parceria com uma amiga minha e a gente usa bastante o Trello, então Excelente. O foi graças Trello a eu uso ti. com os meus alunos. Já é uma ferramenta de produtividade que eu ensino eles a usá-lo. A minoria continua, mas quem continua me diz trazer bons resultados. Mas Então, uso sabe o que eu chat gosto muito GPT. do papelzinho. Eu ainda. Eu sou muito Sim. um senhor de idade, assim. Porque eu sou do papelzinho. Eu tenho vários post-it aqui em cima do meu teclado. Mas o Trello Sim. realmente é muito bom. Ah, Além o dele, tu, papelzinho, tu usa mais o quê? né? Aqui, ó. Também O tenho Google vários, cara. Agenda, que é excelente, Tiras e exato, tiras. sim. O Qual? Google Agenda, porque, por exemplo, estava de férias semana passada, é onde eu consigo olhar lá o que o Daniel está fazendo, né? Deixa eu ver que eu vou chegar, deixa eu olhar o que já vai ter me esperando ali, né? Já deixa ali tudo organizado. O Trello Chat GPT, hoje em dia, é essencial que a pessoa entenda inteligência artificial, é muito importante. Acho que essas ferramentas são as que eu mais uso. Sensacional. E vemos que você está envolvida com conteúdo musical, bookings e mais, né? Como tu lida com a gestão da sua carreira, desde a criação artística até os aspectos comerciais e logísticos? Qual a importância de uma boa equipe ou de ferramentas de gestão para uma artista independente? É Tá. basicamente o que a gente estava falando, né? Não sei se tu quer Sim, agregar um pouco mais na tua fala, com mais eu detalhes. acho que eu tenho que deixar um recado assim. Demorou muito, gente. Vamos, foi 21 anos para eu começar a ter equipe. Então, lógico que eu venho de uma era que não era tão digital, não era
não tinha tanta tecnologia, a gente, Quando né? era tudo mato. A gente é bem tia analógica, né? Mas hoje em dia a gente tem que pensar que a gente pode ter funcionários no próprio chat GPT, né? Que são os agentes ali. Mas você vai começar sozinho e é muito importante você saber lidar com tudo para depois você delegar. Porque se você não saber o que faz uma pessoa da burocracia, o porquê que ela vai, por que vai tirar a nota fiscal, por que tem que ter contrato, por que a logística é assim, assim, assado, e adoro fazer a parte da logística. Você tem que ter a base para depois você pensar em equipe, né? Porque senão você vai delegar tudo para a equipe. Tem vários relatos, inclusive, de gente que já estourou a nível nacional, que não teve esse contato, que é muito fechado na arte, que foi passado para trás, porque não sabia, não tinha noção. Então, a gente precisa pôr a mão na massa. Então, assim, não é no primeiro momento que vai ter equipe, mas a gente tem que pensar em ter equipe. E, inclusive, disso eu aprendi na terapia, salve Bruna, deixo aquele abraço, porque ela me ensinou. E quando ela falava isso, eu falava, gente, tá Pra viajando. quê? Posso Não fazer tenho, tudo não, sozinho. assim, dá para eu fazer sozinho, não tem a menor condição de ter equipe agora. E eu falava, caramba, ela tinha razão. Sim. Né? A gente deixa, às vezes, até de tirar o nosso ali para começar a formar um negócio. Mais uma vez, investimento. E pro artista independente que tá começando a carreira, assim, que não tem aquele salário fixo pra. Não tem, às vezes, mal consegue bancar sozinho, né? Que sabe abrir uma empresa. O que tu Sim. daria de dica, assim, pra ter uma equipe? Para ter uma equipe, essa pessoa provavelmente vai trabalhar em outro lugar, no CLT. Começar a guardar dinheiro e investir. A primeira pessoa da equipe que você vai ter é o seu designer. Vai ter que fazer um logo, né? O fotógrafo, né? Escolher bem e se relacionar bem com as pessoas, que isso também pode gerar permutas, né? Hoje a gente vive na época dos influencers, você pode gerar muita permuta aí. Então, se você for uma pessoa bem relacionada e cuidar da sua comunicação, que é uma coisa que eu não falei ainda, saber se comunicar é muito importante no mundo da arte, né? A gente tem que ter uma boa comunicação. E aí Pode falar a gente, sobre. Tá aberto. né, Pode falar sobre, então. a gente vai dando jeito, né? Quando a gente aprende a se comunicar com clareza, quando a gente se interessa até mesmo por oratória, quando a gente perde a timidez de falar sim ou não, ou até de ir atrás, né? Legal. E a gente tava falando bastante aliás, a gente entrou agora no viés da comunicação, né? Mas vamos voltar um pouco pra tecnologia. Vamos falar um pouco de polêmica, né? Que no presente a tecnologia virou uma grande aliada das artes. A gente tava falando mais de gestão, vamos pras artes agora. Bora. Mas também motivo de polêmica. Assim como a mudança do vinil pro CD, do CD pro pendrive, do bitmap pro sync. E aí foi, né? Para onde tu acredita que esses avanços, principalmente da inteligência artificial, vai nos levar como artistas? E o que você pensa hoje em dia sobre o assunto? Perfeito. Vou dar um exemplo muito que eu vivo no meu dia a dia. Eu nunca fui designer gráfico, não tenho o menor talento para isso. Hoje em dia eu comprei um agente que é designer gráfico. Ele faz as artes para mim? Faz. Fica bom, como se fosse um designer muito bom? Não, porque eu não sei dar comando. Eu não sei falar de textura como um profissional. Mesma coisa a música. Se você não for músico, inclusive isso foi assunto de uma palestra do Rectal. Sim. Ele falou disso sobre lá num painel. Se você não for músico, não souber dar os comandos, não vai ficar bom. Você vai fazer o mais do mesmo, né? Que é o que já faz aí, de alguma forma. Então, eu não vejo nenhum problema, eu não tenho nada contra a tecnologia, eu acho que só veio para agregar. Agora, pega eu para falar de pesquisa musical lá no ChatGPT, ele me dá várias coisas, né? Eu estou procurando alguma coisa, me dá várias coisas, me dá variações porque eu entendo do assunto. Então, não adianta, eu falo por ter comprado esse robô, me ajuda a quebrar um galho ali? Ajuda. Agora, eu vou conseguir um trabalho de designer, se eu quiser, não vou ganhar nem R$1 com isso. Zero a qualidade chance. cai um pouco porque fica um pouco genérico, né? Super genérico. Eu não sei dar comando pro robô. Então não adianta. A gente precisa do humano, Do graças a Deus. Sim. Conhecimento, conexão, humanidade, Exato. experiências, vivências e a criatividade, né? Olhando para o futuro,
quais as tendências você identifica na música eletrônica e no mercado de DJs? Onde você vê a cena daqui 5 ou 10 anos e como os artistas podem se preparar para essas mudanças? A gente pode dividir essa pergunta em etapas, Vamos. né? Olhando para o futuro, quais as tendências que tu vê para música eletrônica? Eu vejo muito, isso muda a todo momento, porque, por exemplo, a vertente que eu falava que seria tendência para esse ano, seria o Indie Dance, não está sendo. Inclusive, não só eu, vários especialistas. Pois é, várias pessoas me falaram, apostaram no Indie Dance e não se senti virar ainda. Então, vou deixar claro, a gente está em 2025, pode ser que daqui a um mês eu mude essa resposta. Mas eu acredito que a tendência seja eventos intimistas. A gente precisa voltar para a parte intimista, que é para criar um público sólido, né? A gente está lidando aí com um público muito superficial. Eventos grandes, né? Está tendo muitos problemas devido à falta de conhecimento do público que está consumindo aquilo. Então, acredito que a gente precisa voltar, as pessoas pararem de querer esses grandes festivais, esses grandes efeitos, essas coisas todas, e voltar ali a criar cenas independentes para suas cidades, intimistas, a coisa de pista mesmo, né? Estar na pista, escutar o DJ local, um DJ set que tenha uma boa bagagem, porque isso vai trazer mais experiência. Eu vejo que as pessoas vão muito em busca, e eu vi essa fala hoje da Camila do Binary. As pessoas elas vão em busca daquele recorte de 15 segundos ali que elas veem no Instagram. Elas vão atrás daquilo. E aí se frustra, já viu, né? Muita gente hoje fala, eu fui em tal festa, nem era tudo aquilo. Mas ela vai buscando aqueles recortes, os melhores momentos, né? Sim. E é engraçado tu estar falando de eventos mais intimistas, né? Porque apesar do boom da tecnologia e do quanto a gente está conectado e as distâncias diminuíram muito, tá cada vez mais, cada um mais em bolhas, né? A gente tá cada vez mais em bolhas menores ainda. Não é uma coisa expansiva, a gente tá vindo por interno, né? Verdade. Eu acho que também é uma forma de buscar essa vivência real, né? Hoje em dia a gente fica muito no celular. Acho que o intimista ali é o que vai intimidar menos a gente, né? Pra gente ter a vivência real. Porque no meio da multidão a gente não consegue estressar muito, a gente só tá sendo mais um. E é difícil se conectar, né? Humanamente difícil se conectar com 1000 pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. Né? No evento intimista você pode ir lá e conhecer todo mundo, ou pelo menos metade, né? Você vai num lugar com 50 pessoas, você vai voltar com vários amigos. Exato. E Jamila, como os artistas podem se preparar para essas mudanças? Vamos lá, então. Acho que todo artista deve investir muito em conhecimento da inteligência artificial. Isso aí não vai ter como, né? Quem tu tem algumas ferramentas para indicar pra gente? Eu uso muito o ChatGPT e ali eu uso muita coisa ali dentro. ChatGPT é o canal. Isso, exato. Até às vezes eu quero, me ajuda a fazer um acorde que vai ficar bom. Hoje em dia eu estou estudando piano analógico, que você bate na tecla, vai lá em cima. Que o pezinho no sustém ali. E o sustém, exato. Aí eu tenho um teclado aqui, porque o pianinho não é muito em conta para eu ter, de hobby. Mas assim, eu agora, por ter esse conhecimento que eu estou aprendendo lá certinho, fica mais fácil para eu dar um comando para o chat. O chat ele escreve, o chat GPT pago, ele te dá um template ali do Ableton. Então eu uso ali conforme o meu conhecimento, porque eu estava produzindo uma track há um tempo atrás e eu estava com muita dificuldade, inclusive eu não consegui colocar um piano nela. E aí eu fiquei muito frustrada, falei, não, eu vou numa escola, tem aqui uma excelente escola, vou estudar piano. Então, estou aprendendo piano. Mas a tendência, né, que as pessoas precisam aí é a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, buscar conhecimento profundo, porque de coisa rasa a internet está cheia, né? Então, a gente precisa se conectar. Curso em curso também. Exato, se conectar. E eu acho uma coisa, vou dizer até mais, não é nem puxando sardinha por eu só dar curso presencial, não. Mas fazer cursos presenciais é muito importante. Acho que isso vai ser muito importante, porque eu vejo a nova geração hoje muito confiante e vai fazendo coisa errada. Eu vejo por alguns alunos da nova geração aqui. Não, eu sei. Aí eu tiro a mãozinha e falo, não, você não sabe, você está aqui para aprender. Você precisa, né, desse puxão de orelha.
Mesma coisa que eu percebi, eu falei até para a aluna minha que a gente estava produzindo a track, eu falei, eu vou buscar um curso de piano, eu não aceito. Não vou, não quero ficar assim, eu fico Sim, limitada a expressar o que eu quero, né? O que eu quero sim. colocar ali, eu vou procurar na onde? Não vou conseguir expressar. E eu vou aproveitar o gancho Uhum, e certamente todo mundo que está assistindo aqui acompanhou a trajetória da Jamila dos 23 anos, né? Mas vou uhum, aproveitar o gancho aqui para falar que tu começou como DJ, fascinada pelo DJ, uhum, e 23 anos depois, tu não satisfeita, tu se profissionalizou em uhum, várias frentes, se aprofundou em várias frentes. Hoje tu tá tendo tempo e dedicação para o piano, então uhum. nunca é tarde para fazer as coisas, né? E Com é o certeza. caminho da vida. Isso é uma coisa que eu tive um insight há pouco tempo, né? Que é Excelente, a jornada, né? É a jornada. sim. Não adianta querer tudo para ontem, porque as coisas não se aprofundam. E eu acho muito admirável ver a tua trajetória nesses 23 anos, que não é pouca Uhum, coisa, e tu se uhum. aprofundou nessas coisas e não tá satisfeita ainda, tu continua buscando por aprendizado, buscando se expressar mais. Isso eu acho fantástico. É que fique aí, né, para quem é mais jovem ou até. Eu acabei de fazer 37 anos. Para mim, eu sou uma adolescente. Uhum. Então, eu vou na aula de piano, eu me divirto. Eu vou iniciar a minha primeira faculdade agora de jornalismo. Então, não tem essa. Eu realmente não tenho essa mentalidade de idade, né? Eu vejo que a maioria das pessoas tem. Eu não tenho isso. Eu acho que, inclusive, com os meus 40 anos, eu vou estar no auge da minha vida. Então, eu não estou preocupada, né, com idade, não. Eu quero, eu posso, né? Hoje eu posso bancar ali uma aula de piano, eu vou lá fazer. Eu acho que é uma oportunidade que a gente não tem quando a gente é mais jovem, né? Porque eu saí de Sim. casa muito cedo, eu saí de casa com 17 anos. Então, foi muito tempo pagando aluguel, morando em república, até estabilizar vai um tempo. Então, eu acho que nunca é tarde, E é o jamais. contrato que tu fez contigo. Eu conversando com a Blanca antes, a gente Uhum. falou sobre os contratos que a gente assina com a gente mesmo na hora de decidir o que a gente vai fazer da nossa vida. E não que isso não possa Excelente, mudar, né? Mas o teu claro. contrato foi a música eletrônica, tu se Sim, dedicou, hoje tá aprendendo piano para se sim, expressar mais com a música eletrônica, fantástico, eu acho exato. inspirador essa conduta e essa postura para com a vida, né? E Exato. aproveitando para gente finalizar, Jamila, não sei se tu quer falar Vamos alguma lá. coisa mais sobre comunicação, sobre gestão de carreira, sobre educar o público. Microfone aberto agora para Perfeito, depois eu falar uma última perfeito. pergunta. Eu acho que assim, a maior mensagem que eu posso deixar é não ficar se comparando, que é o que tem muito na internet hoje, e buscar se conectar com o que realmente gosta e não o que as pessoas querem. Você quer, vamos falar assim, você quer impressionar outras pessoas. Você tem que gostar do que você está fazendo, porque aquilo vai te fazer bem e ser resiliente, que é uma coisa que eu vejo que está faltando muito na galera hoje em dia, ser Sim. resiliente, Ah, é né, e mais acreditar. um parênteses, né? Nesses 23 anos de carreira, tu não Uhum. desistiu e continuou cursando, Sim. aprendendo, mas tu tomou muita rasteira também, como nesse Oxe, evento aí de 2018, né? com certeza. Se fosse para eu parar, eu tive várias chances de parar. Mas eu sempre mantive ali, porque desde que eu abri a BitLife, 9 anos atrás, foi o que eu decidi que eu ia fazer. E aí ou faz dar certo ou faz dar certo. Incrível. E para os jovens talentos que estão começando agora, inspirados pela sua trajetória, como eu Uhum. estou falando aqui, não estou começando agora, mas eu sou inspirado na tua trajetória. Qual a mensagem Obrigada. mais importante que você gostaria de deixar? O que é fundamental para construir uma carreira duradoura e significativa no universo da música? É resiliência e conhecer a si mesmo. Eu acho que conhecer a si mesmo é fundamental para a gente não ficar forçando. E eu falo isso de mim mesma. Quando eu abri a BitLife, eu achava que eu tinha que falar de um jeito, aí eu acabava afastando o público de mim, porque era uma coisa muito empresarial. A partir do momento que eu comecei a ser eu mesma, eu comecei a me aceitar do jeito que eu falo, do jeito que eu sou, do jeito que eu me expresso, acabaram os meus problemas, né? Nesse sentido. Então, eu acho que a E sobrou autenticidade energia, garanto. é, exatamente. Então, assim, ser autêntica, aceitar o jeito que a gente é com os nossos defeitos e qualidades, mas assumir quem a gente é, eu acho que é o mais importante, é o que o mundo está precisando, né?
A gente vê muito artista muito igual, tocando as mesmas músicas e fazendo mais do mesmo. Então, assim, buscar ali sua verdade e sair do óbvio. A gente iria encerrar agora, Jamila, mas eu tenho duas coisas que eu gostaria que tu falasse um pouco pra gente. Olha a Kira aqui querendo fazer parte da entrevista. Tu se desenvolveu bastante no estado com os editais, né? Conta um pouquinho pra gente sobre os editais, as possibilidades que os artistas têm com editais e fala um pouquinho disso, porque eu te conheci a partir dos editais e foi uma coisa muito legal, assim, de saber como artista, né? É uma ponte que hoje em dia pode e deve, o artista deve conhecer. Existe muito aquela preguiça de ler, porque um edital aí, você põe que é no mínimo 40 páginas, um edital bacana aí, que vai dar um apoio legal. Ler, né, entender e ir atrás de pessoas que podem te ajudar. Aí vamos falar assim, mas eu não consigo pagar uma pessoa. Várias pessoas vão fazer em troca de porcentagem, em troca de permuta. Então, assim, procure pessoas que podem te orientar nisso. Porque tem gente que fica, mas isso aí já é tudo comprado. Não é, gente. É tudo muito burocrático, muito burocrático. Isso aí, realmente, se não fosse as pessoas da minha equipe, desde o começo eu tive uma equipe, porque chegou um cara em mim e falou, olha, eu vejo que você tem uma trajetória muito grande, por que você não participa disso aqui? Eu falei, eu não entendo, mas o que eu posso fazer para eu participar? Ele falou, vamos fazer a parte burocrática, você vai me passando, aí só de passar os dados eu já cansei, porque era muito dado. Sim. Era dado da trajetória da Betty, era coisa que eu nem tinha feito um dossiê, sabe? Tipo, eu falei, nossa, quanta coisa eu já fiz, realmente, até que eu sou bacana, né? Então, quando a gente tá se inscrevendo em edital, tu começa a fazer o teu portfólio ali, até que eu não sou pouca coisa, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que é algo que as pessoas devem buscar, principalmente quem está se desenvolvendo ou quem já tem aí uma baita bagagem, porque é um recurso público. Então, quando uma pessoa tem uma baita bagagem e se inscreve, ela está dando a oportunidade de pessoas que talvez não tenham acesso a clubes, a eventos fechados, ter o acesso à arte dela, né? Porque a maioria de uma contrapartida de um edital desse é que seja gratuito. Você vai atender as pessoas gratuitamente, você está recebendo ali através do edital para construir a estrutura, né? Se pagar também. Então, acho que as pessoas devem. E eu acho muito louco que DJs não entrem no site da Secretaria de Saúde, de Cultura da sua cidade, que não tem acesso, que nunca foram na Secretaria de Cultura. É um assunto bem que eu não sabia. Da cidade, do estado ou próprio nacional mesmo, tem incentivos culturais. Sim, exatamente. Então, assim, mas é muito difícil. Começa a fazer pela sua cidade, vai lá na Secretaria de Cultura presencialmente. Como que eu faço? Quanto que sai? Pergunta, né? A gente tem que ir atrás das coisas, porque realmente ninguém vai bater na porta. Olha, tá aqui sua inscrição, vai lá levar. Então é algo que as pessoas devem e que principalmente na música eletrônica eu acho que falta muito. A galera não vai atrás, a gente já é desprezado por outros agentes culturais, então a gente precisa ter essa voz. Muito bom, então. Eu vou deixar o QR Code e o link da BitLife para o pessoal entrar em contato contigo, se tiver interesse, para montar os projetos culturais ou saber mais sobre os projetos culturais, que isso é muito importante, muito legal, pode abrir portas também. Com certeza. E a Usária tá aí, né? Durante a pandemia foi o que aconteceu. Então, galera... A gente fez uma edição agora em 2025 em parceria com o Instituto Federal. E foi muito legal. Foi muito massa mesmo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Jamila, tu quer falar alguma coisa ainda? Tuas últimas palavras? A minha última palavra é que eu quero voltar. Me convide sempre. Vai sim, vamos voltar. De repente abre um espaço para o presencial, não sabemos. Excelente. Aí, editais da cultura. É isso aí, excelente, vai ser um prazer. Então tá, muito obrigado. Agradeço a todo mundo pela presença. E esse foi mais um Via Lactoc. Até mais. Valeu, galera.